E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender como analisar o gráfico, você vai aprender como entender as movimentações técnicas do gráfico, para você saber exatamente o momento certo de fazer uma entrada, de utilizar um padrão de vela a seu favor para você comprar, para você vender, para você utilizar esta visão, este método a seu favor. Por isso, para você não ficar de fora de nenhuma aula, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like para você não perder nada do que acontece aqui. Bom, chegando aqui no gráfico, já identifico uma tendência de alta. Em relação à tendência de alta, eu vou me posicionar no gráfico. Como que eu vou me posicionar? Vendo a força das regiões. Tá lá, pessoal? Fechou? Perfeito. Olha só, quando eu vejo uma tendência de alta, o que você percebe aqui nesse gráfico, nessas regiões de tendência? Consegue perceber que existe um candle forte aqui, um candle forte aqui, um candle forte aqui, e existe novamente o que? Um candle forte aqui. Então, o que eu vou procurar no movimento desse como tendência? Eu vou procurar as posições técnicas onde eu preciso ver um padrão de vela avançado. O que é um padrão de vela avançado nessas questões técnicas? É aquele padrão de vela que está posicionado na região correta. Então, se eu tenho uma região de suporte, e se eu tenho aqui uma região de suporte, o que eu preciso ter nessas regiões de suporte? Eu preciso ter candles que me mostrem uma ignição de movimento, dando ensejo à força da movimentação. Então, eu vou procurar esses candles avançados. O que são candles avançados? São candles que trabalham dentro de um contexto, na posição correta, sendo o padrão correto dentro desse contexto para ter fluxo de mercado para você fazer uma entrada como essa. Então, não adianta, por exemplo, eu querer chegar aqui no gráfico e querer continuar o movimento de tendência se eu tenho uma vela dessa região em uma posição técnica não privilegiada. Então vamos supor que esse candle aqui apareça numa região de resistência dentro desse contexto. Eu tenho posicionamento de venda aqui? De compra, aliás? Não, não tenho. Agora, se eu tenho um suporte e eu tenho um candle como este posicionado na região de suporte, eu tenho possibilidade de compra aqui, ó, na máxima dessa região? Eu posso pensar em comprar na máxima dessa região quando um candle fizer movimento? Sim, eu posso. Porque eu estou numa região de suporte. Agora aqui, ó, com um candle desse, numa região de resistência, eu tenho possibilidade de compra nessa região? Já não é um candle, não é um padrão avançado dentro de um conceito técnico para eu pensar fazer uma compra ou uma venda. Então, eu preciso, pessoal, encaixar dentro das técnicas as possibilidades que um padrão de vela me traz. Então, eu só vou poder pensar em comprar ou vender dentro desse posicionamento técnico. Conseguiu entender? Por isso que eu deixo aqui, ó, um e-book inteiramente grátis para você que quer aprender um pouco mais sobre padrões de velas. É um e-book que eu falo em 16 padrões de velas, os 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos, que você pode fazer o download, pode estudar, para você não ficar de fora dos estudos. Para baixar é simples, você vem aqui no meu canal do YouTube, ó, abaixo de qualquer videoaula, você tem acesso ao canal do Telegram ou aqui na descrição do vídeo. Ao acessar o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, acessando o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir dois links aqui, você escolhe qual dos dois para fazer download, tá bom? Aqui no canal do Telegram também você vê resultados de alunos, ó, como Cassiano batendo meta, fazendo saques. Você vê aqui ó, o Helder batendo meta, fazendo saques. Você vê aqui o Marcos batendo meta. Você vê aqui o Rildo batendo meta, fazendo saques. Você vê o Caio aqui ó, batendo meta. Você vê
O Rodrigo batendo meta aqui no Forex, ó, USD, JPY, altamente lucrativo. Cássio aqui batendo meta, uma entradinha. Adriano batendo meta, altamente lucrativo. As aulas que eu subo todos os dias aqui, pessoal, vou deixando aqui no canal do Telegram, tá? A Camila aqui, ó, batendo meta. Inclusive a Camila utilizando a ferramenta Hunter. Essa ferramenta Hunter eu falo lá no módulo 13 como funciona. Então você quer fazer aquisição? É só entrar em contato comigo e eu mostro para você como faz a aquisição aqui da ferramenta Hunter, para você operar mercado aberto, mercado fechado. Gilson aqui batendo meta. Elder aqui novamente, ó, batendo meta. Marcelo batendo meta. Nicolas batendo meta. Natália batendo meta, Francis batendo meta, André batendo meta e assim por diante, pessoal, tá? Então você pode entrar aí no meu canal do Telegram, fazer o download, assim como o meu Instagram, ó, me segue lá, ó, Cadu Rinaldi, eu tenho tiers aqui com resultado de alunos, ainda com 60% de desconto, EAD Hunter com os resultados dos alunos, Stories aqui com os resultados também dos alunos, e tem aqui, ó, o Linktree, onde você vai entrar e ver também a respeito dos treinamentos. Treinamento de opções, treinamento de Forex, tá? Qualquer dúvida que você tenha em relação ao treinamento, você tem aqui o meu WhatsApp, o meu Telegram, para você entrar em contato comigo e sanar a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu estava explicando para você sobre a questão do candle, de um candle avançado na região. E agora, novamente aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Olha só essa região. O que eu falei para você sobre os candles fortes de movimentação, né? Então aqui, ó, eu tenho um candle forte de movimentação, eu tenho um candle forte de movimentação. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Nesta movimentação? Aconteceu um candle contrário à movimentação, que é um candle forte. Não é um candle forte? Fala a verdade para mim, não é um candle forte? Não é um candle de baixa forte nessa região? É um candle de baixa forte. Ele pode ser um candle que pode segurar o preço nessa região? Ele pode. Tecnicamente falando, ele está numa posição de venda no gráfico? Não, ele ainda não está numa posição de venda no gráfico. Então o que acontece quando acontece um candle como esse? Eu vou ter uma dificuldade para que ele faça aquele movimento técnico de venda. Por quê? Porque ele não está posicionado dentro de um contexto, tá? Ele não está posicionado dentro de um contexto. Cadu, tudo bem, ele não está posicionado dentro do contexto, mas mesmo assim, ele é um candle forte numa região que pode fazer um movimento? Sim, pessoal, e é por isso que eu estou fazendo essa entrada. Por que eu estou falando para você sobre essa questão dos candles avançados? O que é um candle avançado para mim? Um candle avançado para mim é quando tá lá. Ele me explica tecnicamente o que eu quero no gráfico. Então, por exemplo, a tendência fez a movimentação. Ela chegou até essa região, correto? Tendência chegou a essa região. Ela deixou aqui para mim uma região, vamos lá. Eu tinha trabalhado esse candle de força, não foi? De alta. Só que a tendência chega a esta região, ó, deixa eu colocar em preto aqui para ficar mais fácil, ó. Ela chegou numa região de resistência. Região de resistência também conhecido como a região de oferta do gráfico. Dentro desta movimentação técnica, quando o preço falha, olha o que o preço deixa aqui nessa região. Um grande candle de força vermelha. Ah, Cadu, mas tem um paviozinho aqui. É um candle de força, pessoal. E olha só, por que eu não posso continuar este candle de força vendendo logo após o movimento? Opa! Deixa eu corrigir aqui. Por que eu não posso sair vendendo este candle de força logo após o movimento? Por que eu não posso fazer isso? Ah, é um candle de força. Por que eu não chego aqui, já sento o dedo e vendi logo após ele? Por quê, pessoal? Ele não está posicionado. Ele não tem posição técnica para a venda. Eu não estou num contexto técnico de venda. Eu não estou dentro de uma tendência de venda. Eu não estou em uma contextualização de venda. Correto? Correto. Mas ele é um candle de força.
Ele é um candle de força que ele tem aqui, ó. Ele tem região de resistência. Deixa eu fazer branquinho para não confundir você, ó. Ele tem região de resistência, ele tem região de suporte e ele tem aqui, pessoal, a região de 50% do movimento dele. Vamos lá, ó, para você entender de uma vez, ó. Então ele tem aqui, ó, 100% do movimento dele, que ele é um candle de força. Ele tem 100% do movimento dele e ele tem aqui, ó, os 50% do movimento dele. Perfeito? Perfeito. Eu não posso continuar o preço, eu não posso continuar vendendo, eu não posso pensar em venda nesta região logo após o fechamento dele, porque ele não está numa tendência de baixa ainda. Ele não tem ainda um contexto de baixa, mas ele aconteceu após uma falha do movimento. Percebe? Ele aconteceu. Então ele é um candle que já está me dizendo assim, Cadu, vendedores entraram na região, houve posicionamento de vendedores na região e esse candle de força tem vendedores na região. Então, tecnicamente falando, olha o que acontece. Quando o candle que chega até a região de 50% do movimento, o que acontece com ele? O que acontece com o candle de alta? Ele não tem força de continuidade de movimento. Ele não tem força para tentar fazer o quê? Ele não tem força para tentar fazer movimentos onde ele venha a romper essa região de resistência. Então, eu também não posso sair comprando aqui, porque tem um candle avançado aqui, ó, de baixa. Tem um padrão de vela aqui de baixa, mostrando força de movimento. Então, eu não tenho posição de venda aqui, após o movimento. Eu não tenho posição de venda aqui para continuar o movimento, porque ele está sendo engolido por uma força de baixa. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de fazer uma pequena correção nessa região, porque como houve a falha da movimentação, eu tenho a possibilidade de corrigir na região com um padrão de vela de baixa. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Ah, Cadu, então quer dizer que todas as vezes que surgiu um candle de força, um candle, um padrão de vela assim avançado, como você diz, com fluxo, com movimento, eu posso pensar em fazer uma movimentação de venda ou de compra, desde que você entenda a movimentação técnica. Por exemplo, quando eu fiz a compra nessa região aqui, eu já vinha de uma tendência, olha aqui a tendência, ó, dá uma olhada a tendência. Região de início de tendência, movimento 1, 2, 3. Ah, Cadu, por que você não fez a venda aqui, ó, já que aqui tem um candle gigante? Estou te explicando, porque tem aqui, ó, movimento 1, movimento 2, movimento 3. Ah, Cadu, então significa que quando houve essa falha aqui, nesta movimentação, falhou. Agora aqui, ó, este candle aqui, ele exerce uma força diferente deste candle aqui? Exatamente. Este candle aqui, ó, olha só, tem um candle de força de baixa aqui, tem um candle de força de baixa aqui, tem um candle de força de baixa aqui. Este candle de força de baixa é um padrão de vela avançado numa região. Estes aqui são apenas pullbacks nos movimentos da tendência. Poxa, Cadu, então é por isso que eu erro, porque todas as vezes que entra um candle de força numa região contrária no movimento, eu acho que o preço está revertendo. Óbvio, você precisa entender que para o preço reverter, precisa ter contexto. Eu não falo que tem que analisar contexto, posicionamento da região, analisar as tendências e aí o padrão de vela entra em ação. Então, quando nós olhamos este padrão de vela, pessoal, dentro do contexto da tendência, fica clara a movimentação aqui. Então, a partir do momento quando eu faço essa compra nessa região e eu já vejo que essa compra está chegando próximo ao final, porque eu tenho uma tendência, olha só, uma tendência esticada, o próximo movimento que entra um candle desse lindo de força como esse, eu tenho um padrão de vela ali avançado
Por que ele é avançado? Porque ele está exatamente onde ele deveria estar para eu poder trabalhá-lo. Ele está exatamente onde ele está para eu poder trabalhar. Se eu fizer então a divisão aqui do canal, ó, essa movimentação aqui está em 50% da movimentação também daquilo que eu tenho que olhar no macro. Então quem é aluno aí, ó, vai entender claramente o posicionamento e o porquê da minha entrada quando eu olho de forma macro. Aqui eu tinha explicado a você de forma micro o porquê da entrada. Agora aqui eu estou explicando de forma macro o porquê da entrada. Então eu sempre vou analisar o gráfico de uma forma macro para micro. Eu sempre vou analisar o gráfico, o que ele me mostra de posicionamento dentro de um contexto. Como eu sempre costumo dizer, quando uma vela está fora da posição, é a mesma coisa de um anjo fora do altar. Vira o quê? Como diz o catarinense aqui. Um demônio, né? Não serve para nada. Ele só vai te enganar, ele só vai te iludir. Você vai achar que tem força de continuidade, que tem movimento de continuidade, que vai reverter preço e não vai. Então, o padrão de vela avançado para você usar no day trade, no seu dia a dia de análise, é aquele onde ele está posicionado. No trade, nós chamamos de vela de posicionamento. Por que vela de posicionamento? Porque ela está na posição correta, onde aquele padrão exige que você utilize dentro do contexto correto. Isso é um padrão de vela. O padrão de vela, para ele ser um padrão de vela avançado, que significa que realmente ele é aquele padrão de vela para você utilizar na sua operação, ele tem que estar dentro de contexto, em região correta, dentro da tendência e com o fluxo de movimento. Por isso que ele é o último caso a ser utilizado ou analisado. Por isso a gente vê o quê? O padrão de vela como um efeito da causa do movimento. E assim você consegue entender por que que aqui ainda existia a possibilidade de compra, e eu comprei aqui ó, no finalzinho da tendência, e aqui, nessa outra região, eu já estava aqui na reversão da movimentação, então eu pude o quê? Acelerar o movimento. Aqui, ó, agora eu já tenho convicção plena que o movimento está fazendo uma tendência de baixa. Então aqui ó, eu já tenho a possibilidade de baixa. Aqui eu simplesmente me posicionei antes do movimento. Essa entrada aqui, pessoal, no Forex eu faço direto. Por quê? A partir da falha da movimentação com o término da tendência. São técnicas onde você vai aprendendo a se posicionar no gráfico com esse padrão de vela avançado para você fazer o seu trade com tranquilidade. Conseguiu entender? Hoje falamos sobre... Vou escrever aqui, ó, padrão de vela avançado, tá? Falamos sobre isso, sobre... Opa, saiu um errinho aqui, ó, né? Sobre padrão de vela avançado. O que é um padrão de vela avançado? Vamos recapitular? Padrão de vela avançado é aquele padrão de vela que está no contexto certo, na região certa, na tendência certa, com o fluxo de movimento para você fazer o trade. Não adianta você querer usar um padrão de força numa região que não tem o porquê de utilizar na região. Hoje, primeira semana do mês, mercado, amanhã aquela sexta-feira, né, que todo mundo conhece, mercado bem agitadinho. Duas entradas aqui mostrando uma técnica para você de um posicionamento de vela, de um padrão de vela avançado dentro do contexto gráfico, para você entender a se posicionar nas regiões de forma correta. Eu espero que você tenha entendido a técnica, tenha entendido essa estratégia, que você comece a treinar isso, visualizar isso no gráfico, fazer um backtest daquilo que eu falei e você vai ver como suas análises vão melhorar. Agora, se você quiser avançar de vez, acelerar os seus conhecimentos, aprender aquilo talvez que você demoraria anos, meses para você ter conhecimento, aí o treinamento pode te proporcionar. Quiser vir fazer parte dessa grande família, será muito bem-vindo, terá suporte direto comigo, tete a tete. Eu sou o que corrige os alunos, que dou todo o suporte aos alunos, que acompanha os alunos. O Cadu vai fazer com que você, de uma vez por todas, consiga aprender como analisar o gráfico, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Os contatos para fazer parte do treinamento estão aí na descrição do vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração.
Não saia da aula sem depois escrever padrão de vela avançado. Vou deixar aqui algumas outras aulas sobre padrão de vela para você se aprofundar um pouco mais no assunto, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fui!